Os situacionistas deriva Transformar o Mundo, projeto Utópolis, no qual apresentam a proposta de ambientes modulares arquitetônicos capazes de se adaptarem aos nossos desejos. A única condição de existência real de uma utopia para eles é a experimentação, uma prática dinâmica continuamente questionada no presente. Logo que a utopia é executada, ela é logo desmentida pelo real e deve estar em constante movimento, repensada em permanência para se ajustar às condições de sua existência. A utopia é dinâmica e de volta entre prática e teoria, pois se alimentam e jogam. A utopia é um terreno do jogo. Na gênese da utopia, Thomas More, mas no entendimento dos situacionistas, a utopia pode estar na própria concepção de uma ideia que busca, desde então, outras formas experimentais de apropriação de maior liberdade. Então surge a arte, que pretende resistir ao sistema, jogar com as normas estabelecidas, cria ferramentas de subversão, realiza manobras metafóricas entre a diversão e as zonas de distúrbio. Os artistas são a desordem tolerada do sistema, mas o que não é tolerado? Ativismo no contexto da criação, o que significa? Talvez signifique primeiro provocar a ordem e o sistema político estabelecido como num jogo, para depois dominá-lo, explorá-lo no seu próprio trabalho criativo. O jogo, desde os anos 1960, como ferramenta e meio de subversão, está muito presente, por exemplo, na arte, e busca escapar do controle do sistema estabelecido pelo meio da arte contemporânea. A desobediência civil e ativismo, nos anos 1970, reivindica a liberdade do pensamento relacionado às correntes filosóficas e ideológicas. Liberdade para não servir aos interesses econômicos. Uma atitude emerge como ação, ou seja, um modo de subverter valores conservadores para a transformação social no sentido da ética e da diversidade de pensamentos. Quem adere ao movimento de uma cultura da ação e da participação coletiva e criativa, como comentado pelo teórico francês Franck Popper em um dos seus seminários, que comparecia ainda na Universidade de Paris 8, Saint-Denis, em 1981, é anticonformista. É o extremo inverso da organização social e também do mercado contemporâneo, seja da arte, do design ou da arquitetura. Nesse movimento, o desejo ardente de questionar as políticas vigentes, que corresponde às nossas expectativas de maior interação entre os seres vivos e o meio ambiente. Então, torna-se um motor da imaginação atual. Criatividade e política estão ligadas, mas não são confundidas e muitas vezes se mantêm à distância. Não, quem resiste ao sistema atual político? Na medida em que ações ativistas de contracultura se multiplicam no mundo, com questionamentos e denúncias sobre como nossas vidas, a vida do planeta está sendo conduzida e prejudicada pelo sistema político e econômico, a indignação aumenta. Considerando a crítica radical de um sistema de sistemas, ativismos têm em comum recorrer à noção simbólica, direta, nos seus significados, pois estão na rua, nas redes sociais e interferem no sistema, com ações provocativas para reativar a consciência das pessoas, no seu cotidiano, visando mudanças nas legislações que determinam e controlam a sociedade. O humor, o riso e a não violência são os meios de ação de contestação de alguns trabalhos desobedientes que fogem às regras. Nos anos 1970 e 1980, esses trabalhos apresentam valor em si mesmos e são mediatizados. Suas ações se diferem das manifestações de grande proporção. As ações de desobediência
necessitam somente de um pequeno grupo de pessoas que participam plenamente da estrutura proposta e para as tomadas de decisões que surgem durante o evento. Reaproximação entre ações, sociedade e público, por exemplo, é a proposta do Grupo 3 Nós 3, que de 79 a 1982 em São Paulo atuaram. Também a proposta de ações performáticas nas ruas, em Paris e em São Paulo, do Grupo Grafite, com componentes de várias nacionalidades, assim como com influência das performances que realizamos em conjunto com outras pessoas e com o grupo Corpo Piloto em Brasília de 1982 a 1988. As ações tomam forma de guerrilhas culturais e, na maioria das vezes, são realizadas em pequenos grupos, lugares escolhidos, mas as imagens resultantes são espetaculares, muitas vezes radicais, e têm por finalidade alterar e alertar a opinião pública sobre assuntos atuais. Essas ações não têm medo de chocar ou mesmo de romper com o público em razão de seus códigos específicos. Às vezes, compreendidos e comprometidos somente com seus pares. Importante para essas pessoas que participam de intervenção urbana é produzir imagens que possam ser veiculadas pela mídia, numa exibição religada na dimensão simbólica inserida na estética da comunicação. A recuperação das ações pela mídia faz parte dessa atitude diante do poder que querem contestar. Suas ações se tornam visíveis e expostas ao público graças à internet e à televisão. As ações se estendem da rua para os meios de comunicação, mas também podem ser provocadas pelos meios de comunicação. Talvez aqui tenhamos ultrapassado as propostas dos citacionistas, pois não se percebe nas ações distinção entre a cultura e a política. O campo da criação não tem mais o monopólio da ação simbólica. O ativismo se direciona direto ao público e pode acontecer em qualquer lugar. Agir diretamente no cotidiano, nas ruas, pode ser um momento único de humanização, mas seria absurdo afirmar que pode perturbar a ordem estabelecida. No entanto, denunciando o insuportável e traçando os contornos aleatórios de outros horizontes, imergindo o indivíduo no coração de uma experiência na qual pode ser despertado ou ativado com aspirações e desejos insuspeitos, algumas propostas podem, incontestavelmente, como Herbert Marcuse argumenta, mudar a consciência e os impulsos de homens e mulheres, e o que poderia, para ele, mudar o mundo. Com o suposto colapso das grandes narrativas e o atual triunfo do neoliberalismo em escala planetária e as hesitações teóricas e práticas de formular novos caminhos para uma perspectiva alternativa, o tempo das utopias políticas e estéticas parece suspenso. Portanto, ao evocarmos as pretensões da arte, por exemplo, o que acontece com a crítica quando o horizonte consensual perdeu sua objetividade? O que acontece com ela no contexto contemporâneo do consenso? Argumentamos que a arte rasga o chão sob os nossos pés e, assim, escava passagens libertadoras no mundo real. Podemos destacar que é na forma estética que deve ser visto o potencial político da arte, como uma estética da grande recusa, que pode ainda, apesar de tudo, ser manifestada dentro das sociedades repressivas.
Conheci rapidamente, em 2019, Rodrigo Lucena por intermédio de Milton Sogabe, que o apresentou como famoso catador de sucata que convida pessoas a assistirem TV com ele na sua carroça, equipada com sucatas tecnológicas em São Paulo. Ele é um estudo de caso na universidade, pois critica fortemente a sociedade de consumo, ao mesmo tempo em que se dispõe a se dedicar a ajudar quem está vulnerável, como pessoas em situação de risco de São Paulo, por causa do uso de drogas. Ele conta que em 2017 puxava seu carrinho de sucata pelas ruas de São Paulo em média 12 horas por dia. O carrinho pesava 700 quilos aproximadamente, mas tinha um diferencial. O carrinho dele continha TV por assinatura e ele convidava as pessoas pelo caminho a assistirem televisão com ele. Comentou que todos fotografavam e, com muito orgulho, disse que todos os objetos ele conseguiu no lixo, jogados fora na rua. Em entrevista a um jornal, comentou que as rodas brilhantes ele comprou usadas em uma loja de carros importados. A mecânica impecável e a pintura chama a atenção. O grafiteiro mundano, por exemplo, comentou em uma reportagem que conheceu Rodrigo nas ruas de São Paulo, trabalhando ali na região da Estação da Luz. Então o convidou para participar do Pimp My Carroça, que é um projeto que há 5 anos vem reformando as carroças, colocando itens de segurança, camisetas com tecido refletivo, entre outros objetos de segurança. Rodrigo, que nunca estudou, fez até um cartão de visitas que distribui para empresas, bares e prédios que o ligam para retirar os materiais como papelão, aparelho eletrônico e material reciclável. Após terminar o trabalho, o catador se senta no sofá, na rua, para assistir alguma coisa. Outro dia, ele assistiu um jogo do Corinthians, por exemplo, acompanhado de populares que aparecem em alta definição na TV por assinatura. Ele paga tudo isso por R$ 300 por mês. Rodrigo hoje está somente com celular. Ele consegue com seu trabalho e acesso à internet sem fio encontrar as pessoas, mas não tem mais o carrinho. Ele dorme junto com a população de risco, pois pensa em ajudá-los, a partir de suas ações que envolvem o recuso de sucatas, o reuso e tecnologias digitais de comunicação. Como citado, na opacidade emergem formas e reflexões que fazem parte da já longa e rica história de articulações entre a criatividade e a emancipação política.